com alegria em nossos corações. Afinal de contas, vivemos mais uma semana, rompemos mais barreiras, né? Que às vezes se colocaram aí no decorrer da semana, no decorrer dos dias. Cada barreira que se colocou à sua frente, Deus esteve com você para vencer cada uma delas. Saiba disso. Nada acontece na sua vida sem que Deus saiba de antemão que aquilo iria acontecer. Seja porque você obedeceu, ou seja porque você negligenciou e desobedeceu algo. O que aconteceu na sua vida, você teve responsabilidade. Talvez você não teve culpa de algumas coisas que aconteceu na sua vida, mas quando se fala de autorresponsabilidade, nós colocamos sobre sobre você, a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Aí você vai falar assim, mas eu não fui culpado de algumas coisas, compreendo, mas a responsabilidade, eu ouvi uma frase, eu agora não vou me lembrar onde, se eu estava em Umas, ou em que lugar que eu estava conversando com alguém, e alguém disse que tudo que acontece é devido às nossas decisões e escolhas. Tudo que acontece conosco, individualmente, como indivíduo, como pessoa, vamos pensar assim, decorre das escolhas, das decisões que fazemos. O horário de você acordar, né? Você coloca o celular para despertar, se você não quer acordar, você não acorda. E às vezes você acorda de madrugada e quer voltar a dormir, né? Aí a decisão de voltar a dormir depende muito do quão ansioso você vai se tornar dali em diante, né? Se você aumenta a sua ansiedade, as suas emoções começam a produzir aquilo que não deveria produzir no seu organismo, aí que você não dorme mesmo, né? Então tudo parte de uma decisão, tudo parte de uma escolha. Ah, mas eu tive insônia, eu queria continuar dormindo e não consegui. Por quê? Porque eu não soube equilibrar ali as minhas emoções naquela hora e realmente perdi o meu sono, comecei a pensar um monte de coisa que não deveria, comecei a lembrar de coisas que deveria fazer ou que devo fazer durante a semana, ou seja, a responsabilidade de tudo acaba recaindo sobre mim e sobre você, porque eu poderia simplesmente me acalmar e fazer como o salmista diz ali no Salmo de número 3, deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ah, mas eu estou ansioso, estou deprimido, estou depressivo, a minha vida é uma enxurrada de problemas, é um dominó que vai caindo um sobre o outro e eu não consigo mais me controlar. Quando você não consegue mais se controlar, Deus é a sua via de escape. Pedro diz, entrega sobre Ele, entrega para Ele toda a sua ansiedade. E é lógico, irmãos, que eu não sou ignorante ao ponto de dizer, não procure uma ajuda profissional. Como nós sempre temos dito, se você precisa, procure uma ajuda profissional. Ah, você não consegue mais dormir? Você não consegue mais olhar para a vida com as cores que ela tinha? A vida parece que não tem mais as cores que ela tinha. Você não consegue olhar mais para os seus filhos, você não consegue olhar mais para os seus pais, para o seu cônjuge, você não consegue mais ver cores naquilo que você via. Parece que tudo se tornou preto e branco, tudo se tornou cinzento. Parece que a vida não tem cores mais para você. Por que isso acontece na vida de um ser humano? Por que um cristão chega num estado como esse? Porque provavelmente há um distúrbio, há um desequilíbrio hormonal, fisiológico, ali os neurotransmissores estão desequilibrados devido ao tempo, às experiências da vida, ao desequilíbrio alimentar, à falta de um sono de qualidade, à falta de momentos formando memórias novas para
deixar as memórias do passado para trás, e tudo isso vai trazendo um desequilíbrio, problemas familiares, problemas financeiros, alimentação errada, falta de exercício, aí cria aquela bomba relógio que de repente alguém chega e diz, isso é espiritual. E às vezes não tem nada de espiritual. Às vezes é tolice tratar problemas físicos e fisiológicos como problemas espirituais, demônios. É simplesmente algo que você precisa ajustar na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua alimentação, no seu estilo de vida. Gente, ser cristão é um estilo de vida. Ontem, irmão Frank, estávamos em Brasília ali, naquela reunião gostosa, aconchegante, um frio, né? Brasília estava tão frio ontem, mas estava gostoso ali dentro, ali, aqueles irmãos se aconchegando ali, né? E ele perguntou, ele falou, como fazer diante de situações em que nós, parece que não vamos suportar mais ver tanta falta de amor? A Bíblia fala, né, que o amor se esfriaria, né? E ele tem se esfriado mesmo cada vez mais, apesar da proximidade das pessoas, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, né? E quando se fala de relação, quando fala de emoções, quando fala daquilo que é necessário, né? Aquela conversa, aquele aconchego. É interessante, eu estava vendo, me lembrando, ouvi um pastor falar sobre aquele filme Carruagens de Fogo. Quem já assistiu esse filme? Oh, eu sempre os mais velhos que levantam as mãos, né? Porque é de 81. É de 81, Carruagens de Fogo. Ali retrata ali um judeu, né? Tentando provar para a humanidade que ele tinha valor. Um jovem judeu tentando provar para a humanidade que ele tinha valor. E ele queria, então, ganhar uma corrida, né? Aquela corrida mais importante do mundo, né? Dentro das Olimpíadas, e ele queria provar para a humanidade que, apesar de judeu, ele era gente, porque o antissemitismo já estava muito forte ali no início do século XX, né? Isso aconteceu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, são fatos reais. Então, aquele judeu, aquele jovem, ele queria mostrar para o restante do mundo que ele era alguém, que ele era importante para a sociedade, que aquele racismo, né, étnico, o racismo étnico contra os judeus, né, que existia muito forte na época, e ele queria provar que sim, os judeus tinham valor, né? E outro era um cristão que não queria provar nada para ninguém, ele só queria expressar através da corrida um dom que Deus havia dado para ele. E ele simplesmente fazia aquilo de uma forma tão natural, enquanto o judeu fazia aquilo como se fosse uma cobrança interna de que ele precisava vencer para provar para a humanidade que os judeus eram alguém. Enquanto o cristão simplesmente corria, como ele mesmo dizia, parece que Deus me deu este dom, estas pernas, esta velocidade para eu correr, para apresentar Cristo, né, como um cristão, e ele dizia, mas Deus me criou para uma finalidade, ser um missionário. Então, a finalidade dele, ser um missionário, mas Deus havia criado ele veloz, para mostrar Cristo também através do atletismo. Interessante, um filme bem antigo, muito clássico, muito conhecido, né? E então, quando a gente olha para olha para o ser humano. E ontem, quando o Josué estava falando lá em Brasília, me veio assim, eu falei, gente, parece que nós estamos olhando muito para as coisas muito grandes, suntuosas. Que legal, o foguete começou a dar ré. Mas 10 anos atrás era loucura dizer que o foguete dá ré. Vocês viram o foguete dando ré? Dá ré. Né? Então, quer dizer, o foguete já pousa de ré. Antes não tinha jeito. Tem alguém aqui que é especialista em aviação, né? Imagina falar isso 20 anos atrás. Daqui uns dias o foguete vai... E avião pousar de ré? Não, impossível. Mas se for preciso. Mas pousar, assim já pousa, né, irmão? Nos porta-aviões. Pousa verticalmente.
Pouso. Ah, vamos pousar o avião verticalmente, a pista é muito pequena. A cidadezinha ali tem só uma pista de pouso de tantos metros. Dá para pousar? Dá. O avião vai pousar assim, ó, verticalmente. Por enquanto não são todos, mas quem sabe um dia todos vão fazer? Nós não sabemos, gente. Aquilo que parece loucura hoje pode ser a coisa mais extraordinária do amanhã. Não sabemos o que a tecnologia tem se multiplicado vertiginosamente. Não sabemos onde isso vai chegar. Uma coisa que nós sabemos nós precisamos viver o reino de Deus cada vez mais intensificamente. Por quê? Porque nós não somos ciborgues, não somos robôs. Não somos máquinas, somos seres humanos. Ah, mas a IA vai roubar a minha profissão. A IA vai me tirar do meu meio. Gente, a IA não rouba a sua emoção. A IA não vai roubar aquilo que você tem mais de especial. A amizade, os laços que você pode fazer com pessoas, com seres humanos. O amor que você pode projetar nas pessoas. Isso IA não rouba. E o que nós precisamos? Conhecer a nós mesmos. Mas antes de conhecer a nós mesmos, eu queria fazer uma pergunta. Eu ganhei duas canetas da Memo. Ricardo chegou e me deu duas canetas. Eu falei, bom, eu ganhei duas, tenho em abundância, né? Então vou doar uma. Vou ser generoso. Só que eu vou doar, eu quero fazer uma pergunta. E eu vou ser mais específico, vou fazer para as irmãs, né, que tem menos oportunidade, às vezes, de falar. Domingo passado, nós falamos sobre um tema, domingo à noite. Ou pode ser também domingo de manhã. Calma. É a irmã. Nós falamos sobre um tema, tanto de manhã quanto à noite, tanto faz, o que você achar melhor. Só que eu queria que você falasse qual foi o tema, e o que você resume em 1 minuto, 2 minutos do tema que foi falado. Uma irmã. Aí, Isaac, você pega o microfone? Já está aqui. Que aí vai ganhar essa linda caneta. Você da internet, quer ganhar essa linda caneta? É só quem está aqui presente, né? Memos, melhores momentos, ó, melhores momentos, memo. Que bom. Hã? Domingo passado nós tivemos uma escola bíblica e um culto à noite. Ceia. Por que eu perguntei da ceia? Porque a maioria das pessoas estavam na ceia, né? E nós falamos sobre algo, um tema. E esse tema diz respeito a um assunto. Então eu queria que você falasse o tema e em 1 minuto resumisse. Falava, olha, isso quer dizer isso, isso, isso. Só para saber se realmente... lógico, gente, que é difícil até lembrar. Se eu perguntar a você o que você comeu na segunda-feira, você não vai saber me responder, né? O que foi? Foi arroz, feijão com macarrão ou bife, salada de alface e tomate? Você vai ficar assim, meu Deus, o que eu comi segunda-feira? Não lembro mais, não sei nem se eu comi, né? A gente lembra daquela frase célebre, né? Eu não sei se eu chorei, eu não sei se eu sorri. Eu só sei que emoções... Gente, ninguém sabe não. Espera aí, ó. Eu não sei se... Eu sei que eu chorei, né? Não, espera aí, eu sei que eu chorei, como é que é? Eu não sei se chorei, não sei se eu sorri. Fala para mim aí. Eu só sei que emoções eu senti, né? Eu vivi, né? Eu não sei o que eu comi, eu não sei o que eu ouvi. Eu só sei que emoções eu vivi, eu senti, né? Porque se a gente não tem emoção, a gente está morto, né? Bom, de manhã ou à noite? Bom dia. Bom dia. Domingo de manhã e domingo à noite foram cultos tremendos, preciosos. E eu lembro que domingo de manhã a gente deu continuidade ao que foi falado no GCM da quinta-feira. Nós começamos falando, assim, é lógico que a gente esquece e a gente reviu aquela escola umas 2 vezes lá na minha mãe, porque foi muito profunda. E a gente começou falando sobre... aquele milagre que Jesus fez, o primeiro milagre dele que ele fez. E aquela escola marcou muito para mim, porque... Que milagre? Transformar água em vinho. Né? E nós falamos daquilo e
puxando mais, eu vou lembrando. Mas eu lembro que, assim, foi uma escola muito tremenda. Se alguém tiver mais para complementar e falar e levar a caneta, eu não me importo. Eu só quis puxar o bonde. Sim, não, entendo. Foi boa a puxada. Tem algo mais profundo, mas agora é outra. Tem muito mais. É lógico que é igual você falou, começou daí. Era do peixinho no mar que engoliu a moeda. Ah, foi interessante que ela falou do milagre, aí a Júlia puxou o próximo milagre, né? E aí ele falou É difícil sobre de lembrar, como né? Deus, se ele vê o peixinho no mar, ele também vê a gente. Vê o Foi nosso isso, coração, né? Isso. Esse foi de manhã, agora de noite eu não lembro. A Thaís também quer falar do milagre, ó. É bom, gente. Olha, eu entendo perfeitamente. Bom dia, paz. Só um minutinho. Às vezes, se perguntar para mim, você fala, o que você pregou no domingo? Eu não me lembro. É lógico que eu tenho que olhar aqui para falar que eu me lembro. Eu sei que é difícil. Mas é só para ganhar caneta que eu estou fazendo isso. Vocês não são obrigados a lembrar também, né? É só para complementar o que a Júlia falou do peixinho, que você falou, né, pastor, que Jesus precisava de 4 dracmas. Era dracma? Não me recordo. E aí ele falou para Pedro. 4 dracmas representava o salário de 4 dias de um trabalhador. Vamos supor que hoje o valor diário de um salário é 100. E aí ele precisava de 400, né? Precisava de R$400 para pagar o imposto do templo, Isso. né? Aí... 4 dracmas, que na verdade, representada em uma moeda de stater, valeria 4 dracmas. Só para explicar melhor. Falou para Pedro ir pescar, que ele encontraria esta moeda na Pescar boca de um como? peixe. Com uma varinha. Anzol, Um gente, anzol. é interessante porque se fosse para jogar a rede, era fácil achar um peixe com a moeda na boca. Mas ele ia pegar com anzol. Era isso, pastor. Eu lembrei disso. Não é isso? O anzol, o stater, o valor que ele precisava estava lá no fundo, escondido, lá no fundo do oceano. Tem algo mais, não tem, Alzira? Sim, uma coisa interessante que eu tirei disso é que Jesus, ele não entrava literalmente em confronto com eles, né? Ele falou assim, olha, busca lá a moeda e paga lá e vamos resolver a situação, nada de confusão, vamos continuar pregando o evangelho aqui de boa e conquistando as pessoas para o reino. E muitas vezes a gente quer entrar em confronto com as pessoas e nós não precisamos disso, porque é Deus que nos justifica. Verdade. E nós temos que andar na lei, andar na ordem, para não ter confusão. Amém, amém. Palmas para vocês. E agora, Ricardo, como é que eu faço? É 4 canetas, é 4 dracmas. Aí, só tem uma. Aqui, ó. Não precisa sortear, não. Pode dar essa aí, aí eu tenho mais ali, eu pego e dou também. Você tem mais? Tenho. Ó, então Thaís, Júlia, Raquel e Alzira. Isso, entrega uma. Quem quer vir pegar aqui a primeira? Você evitou uma confusão. A Raquel vai, porque vai embora amanhã. Ela sempre tem uma desculpa. Parabéns, Raquel. Deixa eu ver. Ela pegou o milagre da multiplicação do vinho, né? Domingo à noite, o que foi? O Ricardo tem que desembolsar mais caneta. O tema de domingo à noite. Levanta a mão. É um tema filosófico, viu? Só para lembrar vocês. Falou de filosofia. Vocês lembram de Arthur? Como é que é? A ânsia por ter e o tédio de possuir. Quem falou essa frase? Não é importante. Arthur Schopenhauer. Aí você vai, que igreja louca é essa? E agora é filosofia. Gente, mas a coisa mais linda é pegar essa frase de Arthur Schopenhauer e caminhar pela Bíblia com Salomão, com Jesus falando que o homem não vale nada, nada, nada além daquilo que ele é. Aquilo que ele realiza na vida dele. A gente fala muito de legado, né, que é muito bom, mas o que ele é realmente não é o que ele possui, é aquilo que ele realmente foi criado para ser. E hoje nós vamos, através desse gancho, nós vamos falar sobre isso, pensando naquilo que o Josué falou ali ontem. O nosso tema hoje é exatamente esse: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, mas tem algo mais. E conheça também o teu inimigo. Está aí. Conheça-te a ti mesmo e a teu inimigo.
Eu queria ainda, Isaac, a participação da igreja. E aí você fica de pé rapidinho, pega a sua Bíblia e abre no texto que eu pedi. Vamos entender um pouquinho o que é esse conheça-te a ti mesmo através de textos bíblicos. 2 Coríntios 13, 5. Fica de pé que o Isaac já corre em você. Não repetir. Agora pode ser homem e mulher, tá? A gente deu. 2 Coríntios 13, 5. A gente conhecer a nós mesmos. A gente vai ver que é uma das coisas mais importantes, o autoconhecimento. Nós já falamos aqui hoje um pouquinho de autorresponsabilidade, entendendo que a responsabilidade de tudo que acontece em nossas vidas. Mas bateram no meu carro. Como assim a responsabilidade cabe também a mim? Bom, pode ter acontecido algo, uma decisão que você tomou, um caminho que você não precisava ter tomado e aquilo aconteceu. Um pouquinho da responsabilidade cabe sobre você. Jamais se exima, né? Se exclua da responsabilidade das ações, dos atos que acontecem na sua vida. Olhe para Deus e fale: Senhor, eu sei que eu não tive culpa nisso, mas eu tenho responsabilidade sobre isso. Me ajuda a ser diferente, fazer diferente, agir diferente da próxima vez. Tudo, seja coisas boas ou ruins, fomos responsáveis por estar passando por aquilo, né? Ellen, 2 Coríntios 13, 5. Conheça-te a ti mesmo. O que é isso? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Tipo um puxão de orelha, né? Aí eu pinço, né? Eu puxo um pouquinho do que o João Wesley disse ontem. Que assim, eu fiquei todo o tempo assistindo o João Wesley falar, trazer aquele esboço, e pensando assim: será que nós vamos nos conhecer a tal ponto de entender que o anseio pela volta de Jesus pode ser, não estou dizendo que sempre é, o anseio pela volta de Jesus pode ser um desconforto meu com essa terra apenas, mas na verdade o que a Bíblia quer nos mostrar? Que nós temos Jesus em nós. Lê novamente esse finalzinho: a não ser que estejamos reprovados. Jesus está em nós. O que ele fala? Examinem-se a vós mesmos. Está falando para examinar o outro? Está falando para simplesmente ver qual que é o melhor caminho para chegar na Lua e milhões, bilhões gastos para descobrir novos planetas, sendo que estamos negligenciando a viagem mais extraordinária que se deve fazer é sentar diante da natureza e fazer uma reflexão acerca da vida e de si mesmo, entrar nos mais recônditos vazios da sua mente, do seu coração e avaliar: quem sou eu? Eu sei quem é todo mundo da igreja, eu sei os defeitos de todo mundo da igreja, mas eu nunca paro para sentar diante de uma fonte, de uma cachoeira, de um rio, de uma natureza e pergunto assim: Senhor, quem sou eu? Eu conheço a vizinhança inteira, eu falo mal da vizinhança da empresa, mas e eu, quem eu sou? Examinar-se a si mesmo não é olhar para as suas virtudes apenas, é olhar para as suas forças e olhar para as suas fraquezas. Examinar o seu coração e ver se há em você algo que Deus possa usar daquilo para o benefício de todos. Isso é conhecer a ti mesmo. O próximo está em Lamentações. Esse é difícil de encontrar, hein? Lamentações. Eu queria só na Bíblia, pastor. Está na Bíblia, Lamentações. De Jeremias, né? 3:40. Examinemos e coloquemo-nos à prova aos nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Pastor, o senhor está pregando para as pessoas erradas, nós voltamos para o Senhor. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Que a igreja evangélica no Brasil se perdeu em algum lugar. Se perdeu. Às vezes, ontem conversando dentro do carro, eu falei assim: quer saber de uma coisa?
Às vezes eu me pego. Sabe, tem aquele filme eu assisti quando era criança, De Volta para o Futuro, né? Às vezes eu me pego, entro dentro daquele carrinho, só que eu não vou para o futuro, eu vou lá para o passado. 200 anos atrás. Antes da Revolução Francesa, 300 anos. E fico me perguntando se tinha uma área VIP na igreja metodista, se John Huss, Wycliffe, seja quem for, Calvino, Armínio, John Wesley, Lutero, e eu não estou endossando esses homens como se eles tivessem papel igual de Jesus. Quando a gente falar de algum homem aqui, que seja filósofo, que seja... Gente, nós não estamos simplesmente endossando. Quando eu falei de Schopenhauer, eu não endosso ele nos pensamentos dele. Eu usei uma frase dele que eu concordo. E a gente tem que aprender isso também. Às vezes você não gosta de ninguém, de alguma pessoa. Tudo que ele fala você não concorda. E às vezes ele tem a fala que vai te ajudar a resolver o seu maior problema. Às vezes em um contexto só. Então aprende a extrair das pessoas aquilo que ela tem de melhor. Porque Lutero falou coisas que não devia falar. Calvino falou coisas que não devia falar. Século XI, escreveu 500 páginas lá, depois ele diz... Não, Santo Agostinho é do século V, mas ele escreveu, no século XI, ele escreveu lá 500 páginas, depois ele fala assim, tudo que eu escrevi parece que é lixo. Ele escreveu, não é as institutas, não, institutas de Calvino, mas o Michael sabe, o Michael, você tem que saber isso aí. Século XI, ele foi escrevendo sobre a Bíblia, ele foi escrevendo, morreu novo, 40 e poucos anos. E aí, quando ele chega ali no final, ele está para partir, ele fala assim, ele chama, uma pessoa fala assim, olha, tudo aquilo que eu escrevi não tem valor nenhum. Eu fico pensando assim, será que esses homens, olhando para a igreja evangélica hoje, será que o meio evangélico não está envergonhando o reino, em vez de estar promovendo? Com as ações. Puxa vida, não sei se é o meu algoritmo, né? Porque eu sou pastor, mas difícil abrir YouTube, pastor, escândalo, não sei o quê, O que você é? Eu sou o Júnior. Não, sou a profissão. Sou comerciante, vendedor de camisa. Que mais? Sou filho de Deus. Que mais? Não acharam não, gente, o nome do homem aí? Que eu fiquei inquieto agora, como é que eu esqueci? Não, pregador do evangelho. Aí começa a complicar. Ah, você ficou sabendo da notícia dessa semana? Ixi, teve outra essa semana. Tomás de Aquino. Eu não gosto de deixar as coisas em branco. Ele escreveu aí, vê o que Tomás de Aquino escreveu, o nome, não é Institutas, não. Ô, coisa, a mente... É muito legal você ler o que ele escreveu. Assim, apesar de ser uma coisa tão robusta teologicamente, Suma Teológica de Tomás de Aquino. Suma Teológica de Tomás de Aquino. A Suma Teológica de Tomás de Aquino, hoje, ela prega mais do que praticamente 90% do meio evangélico. Ela prega. E Tomás de Aquino, quando estava morrendo, falou assim, é tudo lixo que eu escrevi. Palha. Aí, ó, bom que eu não falo coisa que... É de arrepiar. Não posso mais. Ele era novinho, gente. Ele acha que ele era mais novo que eu quando partiu. Eu estou dizendo que eu sou novo, viu? Vocês devem falar que eu sou velho. E ele falou assim, eu não posso mais. Tudo que eu escrevi comparado ao que eu vi é rasteiro. Paulo chega a chamar de esterco, né? Ele fala assim, olha, eu fui fariseu. E tudo que eu aprendi, gente,
Aí depois a pessoa fala, pastor, o senhor não pode falar assim, o senhor humilha as pessoas, o senhor humilha. Não, gente, eu amo as pessoas. Amo mesmo. Uma pessoa ontem me perguntou, se fulano, ciclano chegasse, o senhor abraçaria todos, de coração, sem falsidade nenhuma, sem nada. Eu abraçaria assim. Por quê? Gente, eu não combato pessoas, eu combato pecado. Não só nas pessoas, mas em mim. Eu sei que nem tudo em mim é bom. Eu sei que aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não faço. E às vezes que eu não quero fazer, eu faço. É como Paulo, naquele dilema dele ali, de Romanos 5, 6 e 7. É difícil. Às vezes o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. E aí a vida vai seguindo. Mas o importante é que eu preciso conhecer quem eu sou. Para quê? Para me soltar num shopping, para me soltar num campo de futebol, para me soltar dentro de uma comunidade. Eu vou me soltar em algum lugar, eu preciso me conhecer, porque senão eu vou falar besteira, senão eu vou fazer besteira, senão eu vou fazer aquilo que não deve. Eu não posso jantar, não estou dizendo eu posso. Às vezes a pessoa fala, eu não posso jantar. Então por que você foi na janta? Não, mas eu consigo resistir o jantar, então pode ir. Sim, Elzira. Você levantou a mão, né? Quando nós cometemos um erro, a pessoa não fala a Alzira cometeu um erro, ela fala a crente cometeu um erro. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não envergonhamos o nosso nome, nós envergonhamos o Evangelho de Deus. Chega a ser nojento. Quando a gente começa a estigmatizar. Qual foi o vizinho que jogou o lixo na rua? Ah, é o da igreja tal. Ou então é o que vai na igreja lá, é o que é tal, não vou citar nomes. E aí, a gente começa a estereotipar as pessoas. E assim, quem foi? Ah, foi o pastor. Quem foi? Ah, foi o advogado. Eu quero deturpar a classe dos advogados, foi um advogado. Eu quero deturpar os contadores, foi o contador. Eu quero deturpar os comerciantes, foi um comerciante. Eu quero acabar com a imagem daquela classe. E aí a gente acaba generalizando e estigmatizando e colocando nomes. Não, foi a fulana que errou. Agora, como que a gente tem que tratar? A gente tem que aprender com GPS. O irmão Weber, vou deixar você falar, irmão. Eu vi que você levantou a mão. A gente tem que agir como um GPS. Você já errou usando GPS? Você viu o que ele fala? Você é burro. Você errou. Você é ignorante. O estúpido, eu te mostrei o caminho e você simplesmente, deixou passar. Olha o que você fez, você é coisa, você não vale nada. Você é evangélico, tá vendo? Você é isso, você não vale nada. É isso que o GPS faz. Ele só fala assim, estou recalculando para você. Estou recalculando a rota, não preocupa não. Vou achar uma outra para você. Só que nós seres humanos, que a gente fala, estúpido. Às vezes o marido para a mulher, às vezes a mulher para o marido, né? Às vezes a mulher está dirigindo, às vezes a mulher está dirigindo, e o marido, aí a mulher fala para ele assim, ô amor, faz igual o GPS, me ajuda a recalcular a rota, errei, ajuda, né? Me ajuda aí, vai, minha cabeça agora se perdeu aqui, eu errei. Faz a rota nova aí para mim. Mas rebenta, gente. Gente, ninguém pode errar. Mas o feliz ou a feliz pode. Não, gente, calma, foi um erro, errar humano. Errar é do homem, corrigir é de... O cair é do homem, levantar de Deus. Irmão Weber, você levantou a mão sobre esse assunto, né? Não é do homem que caminha o andar dos seus passos, né? Provérbios, né? São vários caminhos e há um caminho.
né? O único caminho que Cristo nos chama a conhecer a nós mesmos, a cada um, nos traz um formato, né? Uma moldura, made, né? Feito. De acordo com o Evangelho, a moral de Cristo. E isso está no nosso ser, o que você se torna, você, né? Eu sou, não o que eu tenho, né? E a gente vê aí a respeito do GPS. Eu já tive situações assim, de eu errar propositalmente para me andar mais, passear e conhecer mais a cidade, apoiado ali, embora sabendo que ia me direcionar para o meu destino que eu queria. Não tinha jeito de perder, não. Mas o você isso te traz compromisso, responsabilidade, né? Que é tão falado, né? O seu compromisso, sua responsabilidade. E o que somos nessa terra, o propósito de Deus para conosco. Mas nós não estamos isentos das situações adversas, mesmo não provocado pelas nossas falhas, né? A gente, de vez em quando, esbarra em comentários de pessoas que são ateus, né? Os ateus. E eles exploram, né, até no meio evangélico, as desgraças, né, ocorridas na população em relação a terremotos, né? Esse último lá de Venezuela. Teve um outro lá na Europa também, né? México também, mas anteriormente também teve um outro. E eles exploram esse assunto, esses acontecimentos catastróficos em pessoas que não tinham nada a ver com isso. Aí onde está Deus, né? Deus existe? Ou então Deus não existe. Mas se Ele existe, Ele é tão ruim, né? Ele é péssimo para os seus filhos. Então, onde que está? E o desserviço deles aliás, o serviço que é desserviço é desevangelizar as pessoas que já estão iniciando o processo ou estão na metade do processo. E só que o que eles têm para oferecer? Para que a gente possa agregar isso no nosso ser. Onde que estão embasados no quê? Morreu, acabou? Né? Então, esse embasamento, eles estão certos disso? Né? E nós temos por fé e pelo histórico, né, que Deus tem mostrado para nós todos, para a população mundial, o que se passou desde Gênesis até a vinda de Jesus, acerca de Moisés, da lei, do povo de Israel, as 12 tribos. Aí chegamos na graça, né, através de Jesus Cristo. Então, isso nos dá uma convicção, e isso, claro, Deus nos atrai a Ele, né? E Deus nos dá fé, para que a gente tenha fé nele. E isso nos traz responsabilidade, porque, igual foi citado aí, o lixo, você bateu o carro, né? É o crente, é aquele crente que fez coisa errada. Mas, independente da nossa força de vontade, tudo aquilo que recai ou cai sobre nós, ou um cristão, ou um não crente, Deus, o que Ele tira disso? Que eu tenho refletido sobre isso. Como você reage às diversidades? Como você lidar com essa situação? Mas morreu pessoas inocentes, morreu criança, morreu bebê nos escombros, né? Debaixo dos entulhos, né? Vamos dizer. E cadê Deus? Não, a questão não é essa, é como você reage. Pessoas foram separadas, uns faleceram, outros ficaram, e a questão é como você reage acerca disso. Pelo conhecimento que você tem de você acerca do propósito de Deus, da palavra dele, da vida de santidade, de justiça, de misericórdia, você tem como reagir com embasamento sobre isso. Amém. Agora, aqueles que não têm fé, não tem como entender essas coisas, mas eles também não têm nada que possa oferecer de concreto, né? Chega-se até entre o esperar nada e esperar o que Deus está prometendo, mesmo que seja por fé, a gente prefere
aguardar aquilo que Deus está prometendo, Exatamente. não aquele que não crê em nada. O que ele espera? E como vai ser o estilo de vida dele? Então, ele vai reclamar. Ele está reclamando pelos outros, porque ele não foi atingido por alguma situação adversa. Ele está no conforto dele. Então, ele está trazendo à tona os que estão sofrendo e crendo que são filhos de Deus e são protegidos. O fato de ter morrido num terremoto, num tsunami, fala que é porque não existe Deus. Mas aquele que faleceu, ou antes de falecer, ele sabia do propósito de Deus, e ali foi uma passagem. Ele estava no caminho. Cumpriu o propósito de Deus. Amém, amém. Amém, irmão Heber. São reflexões que é bom fazermos. Às vezes fala assim, eu não aguento a solidão, mas a solitude, né, aquela solidão proposital, é necessário às vezes. Um pensar, um refletir, um analisar, um estudar. Espera aí, por que eu tomei aquela decisão daquele jeito? Olha só o ambiente, olha só que na verdade a minha decisão ela foi tomada baseada não só naquela conversa, mas eu já vinha carregando uma carga de emoção muito grande diante de ontem, daquilo que aconteceu, e aquilo tudo somou e fez com que eu tomasse aquela decisão. Isso você está se estudando, você está se analisando, você está conhecendo-te a ti mesmo. E quando você conhece a ti mesmo, eu tenho certeza que muitas coisas que você errava, você não vai errar mais. Muitas coisas que você deveria fazer e não fez, vai ser diferente. Todas as negligências que você teve na sua vida será diferente. Agora, e se você conhecer o teu inimigo? Quem que é o teu inimigo? É o vizinho? Teu inimigo é o concorrente? Teu inimigo é aquele que está ali no trânsito, atrapalhando você? O teu inimigo é aquele que falou mal de você? O teu inimigo é aquele que não te quer bem? E aí nós vamos aqui para 2 Coríntios 2,11, Isaac. Quem ficar de pé aí? 2 Coríntios 2,11. Lê para a gente, por favor. E já acha o próximo aí, 1 Pedro 5,8. Vamos conhecer o nosso inimigo, sabendo que nós precisamos analisar quem somos, avaliar o porquê estamos decidindo, o porquê que falamos naquela hora, porquê deixamos de falar por medo, puramente, deixamos de falar aquilo que devia ser falado, porque você ficou com medo de ser rejeitado, de não ser entendido, de ser rechaçado. Por que você deixou de falar? E aí você começa a analisar, será que foi certo você não falar na hora que você deveria falar? Será que foi certo você falar na hora que não deveria falar? É isso que nós precisamos. Quando a gente começa a analisar a nós mesmos, não sobra tempo. Você vai ver, se você começar a praticar isso como hábito, se você começar a avaliar as suas ações e decisões, não vai sobrar tempo para você ficar bisbilhotando a vida dos outros. Não vai. 2 Coríntios 2,11. 2,11. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Não ignoramos os seus objetivos. Por quê? Porque eu estou procurando conhecer a quem? Ao meu inimigo. Aí é onde o texto é claro, quando Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Você não tem que odiar as pessoas, você tem que odiar o pecado. É o diabo, Pastor é o Júnior, adversário das nossas almas. aproveitando, voltando à analogia do GPS, né? Deus, ele recalcula a nossa rota, sempre, né? Mas cuidado, tem erros que são para a morte e são fatais. Sim. E aí não Existem há... erros que não têm recálculo. Então somos responsáveis pelas nossas atitudes determinam o nosso destino, nossas escolhas. Novamente, responsabilidade. 1 Pedro 5,8. Quem que achou aí? A Keila. A irmã Keila, 1 Pedro 5,8. Vamos ver. Porque, gente, aí a gente começa a trazer luz. Escola bíblica não é para trazer o assunto, a essência do assunto é bíblica, total. Conheça-te a ti mesmo e teu inimigo. Ah, pastor, mas essa frase não está na Bíblia, mas a essência dela está toda na Bíblia. Né? Essa frase foi escrita em um templo 600, 700, 1000 anos antes de Cristo, ali na Grécia Antiga, e
essa frase estava escrito lá, era um oráculo, algo lá, que eles tinham já, conheça-te a ti mesmo, não é à toa que Sócrates chegou a um ponto que ele disse assim, ó, eu só sei que eu nada sei, eu não sei nada. Se nós chegarmos a essa conclusão, nós vamos para a igreja com o coração mais aberto. Mas o problema é que a gente vai para a igreja falando assim, se o pastor tocar no assunto do Apocalipse, eu saio e não volto mais, porque eu já sei tudo sobre o fim. Eu sei até o dia que Jesus vai voltar. Se o pastor tocar no assunto do Abraão, do Moisés, eu já não volto ali mais, porque eu já sei tudo sobre aquilo. Daniel, Sadraque, Mesaque, eu já sei tudo. Não toque em escatologia, não toque no assunto de salvação. Eu já sei que a alma dorme. A alma dorme, é isso que eu aprendi desde criança, e eu entendo que a doutrina do sono da alma é perfeita. Se o pastor vir falar para mim que a alma não dorme, eu vou embora. Então, eu fico pensando assim, se nós falarmos como Sócrates, tão abominado até pelo meio evangélico, né, por ser um filósofo, às vezes nem pode ser citado num púlpito das igrejas, mas ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, ó, só sei que eu nada sei. Se nós fôssemos para a igreja, com o pensamento que Sócrates ia para o Areópago de Atenas, para ouvir as pessoas, para receber mais informação e conhecimento das pessoas, para entender as pessoas e aí em si entender a si mesmo, e entender a si mesmo e aí entender as pessoas. Porque uma coisa é quando você diz assim, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é conhecer a mim. Eu sei onde minha unha dói, eu sei que minha coluna aqui, ó, e tem gente que vai ficando de mais idade, vai falando assim, e a dor anda. Já viu gente falar? A dor anda, ela começa aqui, anda para cá. Isso aí é quando já tem mais de 50. Depois de mais de 60, ela corre. A dor corre, engraçado. Eu durmo com a dor no ombro, amanhece no cotovelo. Aí já mais idade, né? Então, o que acontece? Eu conheço a mim mesmo, conheci tudinho onde é as minhas dores. Quando eu tenho essa dor aqui, é porque eu peguei aquela panela. Quando eu tenho essa dor aqui, é porque eu tentei agachar. Eu sei, conheço tudo. Autoconhecimento não é conhecer somente a si. Autoconhecimento é conhecer a você, conhecer o próximo, e aí vocês vão entender porque que eu coloquei o teu inimigo, que é o teu adversário, que não é o próximo. O próximo você tem que amar. Jesus falou assim, ó, ame ao próximo. Teu inimigo não é o próximo. Não, pastor, mas ele não está nem próximo, ele é um trem para mim, mas é o seu próximo. Ele disse que você tem que amar, independente se ele é seu inimigo, o inimigo que Jesus fala não é esse inimigo aqui, esse aqui é o adversário. Você conhece a ti, você conhece o próximo e você conhece o seu adversário. Aí sim, você atingiu a maturidade do autoconhecimento. Aí quando você atinge a maturidade do autoconhecimento, aí a autorresponsabilidade para você se torna normal. Tudo que acontece, você olha para dentro de si e fala assim, mas eu também tenho responsabilidade nisso. Aconteceu um terremoto lá na Venezuela, eu também tenho responsabilidade nisso. Mas tem nada a ver. Tem, nós temos responsabilidade sobre tudo que acontece sobre esta terra. Como assim, pastor? Como que eu vou ter responsabilidade com algo que acontece do outro lado do mundo, só de nós termos nascido? Vamos pensar assim, que a responsabilidade sua é como pensar assim, são 8 bilhões de pessoas. Vamos pensar na pluralidade. Você faz parte desses 8 bi, você é um composto dele. E se tirar você, ele não seria como. Então você é responsável sim. Se tirar uma vida aqui dessa terra, gente, uma vida. Se nós interceptarmos uma criança, chegar e falar, essa criança não vale nada. E a gente vai e fala assim, essa aqui pode ir para o campo de concentração e deixar ela lá, ir para o gás. E se essa criança fosse um Billy Graham? O mundo hoje seria igual se essa criança fosse morta lá no campo de concentração? Uma vida. E você acha que você também não tem essa importância? Eu estou citando um nome conhecido. Mesmo que o seu nome não seja conhecido para o mundo, você é conhecido demais para Deus. Keila, quem que é nosso inimigo? 2 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso. Vamos guardar as espadas, as lanças, as armas que usávamos contra as pessoas, achando que eram os nossos inimigos, e vamos orar por estes que pensamos ser os nossos inimigos, e vamos conhecer melhor as estratégias, os planejamentos, os objetivos daquele que realmente é o teu inimigo, é o teu adversário, é o acusador da sua alma, é aquele que nas madrugadas, quando você acorda, vem à sua mente para deturpar o seu bom sono reparador. É ele que é o seu inimigo. O seu inimigo é aquele que faz você difamar o próximo. O seu inimigo é aquele que faz o próximo difamar você. Aí as pessoas falam assim: é hipocrisia eu cumprimentar um difamador do meu nome? Eu diria assim: olha, depende muito do meio, da ocasião. Contudo, eu aprendi a não guardar mágoa, a não reservar nenhum ressentimento acerca do que as pessoas falam de mim. Eu aprendi no decorrer da minha experiência de vida a não guardar ressentimento acerca do que as pessoas falam de mim. Baseado em quê, pastor? Baseado em Cristo. Quando eu olho ele lá na cruz, aquelas pessoas o crucificando, e ele ali olhando para aquelas pessoas, e ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que falam, o que fazem. Quase que dizendo assim: Pai, se fosse eu, com o conhecimento deles, se fosse eu com o entendimento deles, se fosse eu lá, sendo criado naquela casa de fariseu, de sacerdote, se fosse eu ali tendo aquilo que eles tiveram, talvez eu estaria lá também. Então perdoa eles. Em outras palavras, está dizendo isso. Perdoa essas pessoas, sabe por quê? Porque elas não sabem o que estão falando acerca de você. Perdoa essas pessoas porque elas não entendem a transformação de mente, a metanoia que está acontecendo na sua vida. Perdoa essas pessoas porque quando elas pensam que você enlouqueceu, que você deixou o caminho da verdade, que você largou aquilo que para eles é tudo na vida, eles não sabem que a paz de espírito, que a alegria na alma, que o gozo de viver em ter Cristo à mão. O que é ter Cristo à mão? Senhor, estou aqui, e não quer dizer que Ele está ali longe, Ele está aqui dentro, ao ponto de eu poder conversar em palavras baixas e dizer: Senhor, obrigado por estar comigo, por curar as minhas chagas, minhas feridas, por me trazer tanto refrigério, tanto gozo, tanta alegria, tanto conforto na hora mais difícil da minha vida, e não precisar de nada, como disse Paulo, daquilo que aprendemos, que são dogmas, credos, afirmações humanas apenas. Nós temos que conhecer. Sim? Sim? Não? Porque ela levantou a mão, achei aqui. Nós temos que conhecer a nós mesmos. Temos que conhecer o próximo. Como que eu conheço o próximo? Olhando para a cruz. Falo: nossa, eles crucificaram Jesus, Jesus mandou perdoar eles. Eles crucificaram o Filho de Deus. Jesus lá da cruz, olhando para eles, não tinha mágoa, não tinha ódio, não tinha rancor, não tinha ressentimento, não tinha nada que pudesse dizer: Senhor, varre essa peste da terra, varre esta geração de fariseus e sacerdotes corruptos, que não aceitaram aquilo que o Senhor fez por eles, enviando o seu Filho para morrer no lugar deles. Ele disse: Senhor, por favor, perdoa. Através disso, você aprende a não guardar mágoa, ressentimento de ninguém que fala de você, que te difama, que rechaça, que te rejeita. Mas você simplesmente guarda no coração que
aquela pessoa não está falando contra você. Não é pessoal. Ela está apontando em você, às vezes, aquilo que dói muito dentro dela. Às vezes ela aponta em você os seus maiores próprios defeitos, né, dela. Às vezes ela aponta em você ou algo que ela gostaria de ser e não consegue. Aí quando você começa a analisar isso, você fala, quando alguém fala de você, ou é despeito, ou é inveja, ou é ciúme, ou simplesmente mostrando dentro de si. Quando você vê alguém apontando muito para certos tipos de pecado, é porque ele está lutando muito contra aquele pecado, dentro de si. E aí isso não é para deixar você assim, nossa, então quando a gente for para a igreja, o pastor não pode apontar. Sim, nós devemos apontar o pecado. O que é pecado? Pecado é isso. Eu que vou definir o que é pecado? Não, a Bíblia define o que é pecado. Isso é pecado. Ah, pastor, e o que não é pecado? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar do que é pecado. Agora, o que não é pecado, a gente fica com a escritura. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tem coisas que às vezes a gente diz que não é pecado, mas não convém naquele momento, naquela hora, naquele ambiente. É uma coisa que é interessante, pastor, é que sempre que eu estou aconselhando alguém, e geralmente as pessoas que me procuram são pessoas que têm dificuldade de perdoar alguém. Eu levo aquela pessoa a entender que o inimigo das nossas almas, Satanás, usa as pessoas para nos atacar. Por isso que a Bíblia fala que quem tem que pedir perdão não é quem ofendeu, mas é quem é ofendido. Porque muitas vezes quem te ofendeu nem sabe que te ofendeu e você está morrendo na sua dor e na sua mágoa. Quando você chega para alguém e fala assim, olha, Isaac, eu quero te pedir perdão, porque aquela hora que você falou isso de mim, você me feriu. Isaac olha para mim e fala assim, como assim, Alzira, o que eu falei? Eu nem estou sabendo disso. Você está lá sofrendo e morrendo, e o outro que está lá, que você acha que te magoou, nem sabe que te magoou. Nessa hora você envergonha Satanás, você desmascara Satanás e você se reconcilia com a pessoa. Às vezes você está ali sofrendo por anos, e a pessoa que você está sofrendo por causa daquilo, nem sabe que te feriu. Aí você rasga o véu e chega, Isaac, eu te peço perdão. E Isaac fala, não, Alzira, me perdoa você, porque eu nem sabia que eu tinha ofendido. E o Satanás sai envergonhado, sai com o rabinho entre as pernas. Envergonhado não, porque ele não tem esse sentimento, né? Ele não tem vergonha na cara. E você quebra ali aquele vínculo. Quando nós entendemos que muitas vezes o diabo usa pessoas, e eu deixo de apontar a minha arma para as pessoas e começo a apontar para o diabo, ele começa a ser desmascarado. Então eu tenho que entender isso, que o meu inimigo não é o meu próximo, meu inimigo é quem usou o meu próximo. Aí você fala assim, mas ele deixou ser usado, mas nós deixamos também ser usados sem perceber. Então eu tenho que dar essa chance da pessoa acontecer o problema. E vou colocar um outro fato aqui que pode acontecer com as pessoas, que aconteceu comigo no Uruguai. Quando eu estava no Uruguai, eu fiquei 3 meses dentro da casa da pastora, morando lá, fazendo a obra. E um determinado dia, eu estava passando roupa, e o filho da pastora chegou e passou. Eu falei, cuidado, Gesimiel, que senão você vai derrubar e você vai se queimar. Eu vi literalmente, quando a pastora apareceu na porta com uma cara estranha e falou para mim, não corrija o meu filho, porque ele eu corrijo. E eu fiquei muito envergonhada, mas não falei nada na hora. E eu falei, gente, eu não posso dormir sem falar com a pastora, porque a Bíblia fala que eu não posso deixar o sol pousar sobre a minha ira. E eu cheguei para ela e falei assim, pastora, eu posso conversar com a senhora? Falou, claro, Alzira. E eu vi que depois ela estava com a cara boa para mim, como se nada tivesse acontecido. Falou, claro, Alzira. Eu falei assim, pastora, aquela hora que o Gesimiel passou, que eu falei, a senhora falou assim, assim, assado, eu fiquei muito triste. Quando eu fui falar muito triste, ela falou, peraí, Alzira, eu falei o quê? A senhora falou assim, assim, assado. Eu falei, não, Alzira, eu esqueci de te falar que aqui no Uruguai tem um espírito que ele usa o tom da sua voz, ele usa a sua voz, mas ele deturpa a palavra que você falou.
Por isso que muitas vezes, quando você fala alguma coisa para o marido, ele fala assim, mas eu não falei isso. Você fala, você falou. Fala, não, eu não falei. E fica aquela briga. Aí eu falei assim, nossa, que coisa estranha isso. Falou, naquela hora eu falei assim, assim, assado, e não tinha sido nada do que eu tinha entendido. Eu falei assim, nossa, que interessante. Quando eu cheguei no Brasil, eu estava lá onde eu morava, na base missionária, e eu vi quando a minha pastora falou um negócio lá muito estranho comigo. Eu falei assim, aí a pastora do Uruguai falou assim para mim, Alzira, quando alguém fala alguma coisa para você, que soar muito estranho daquilo, você olha para a pessoa nos olhos dela e fala assim, o que mesmo que você disse? Para você ter certeza que é o que você está ouvindo. Aí, no Brasil, aconteceu isso comigo a segunda vez. Aí eu desci lá embaixo e falei assim, repete para mim o que a senhora disse. Quando ela me repetiu, pastor Júnior, não tinha nada a ver com o que eu entendi. Exatamente. Então existe esse espírito também, fiquem atentos, principalmente entre marido e mulher. Quando um falar uma coisa para o outro, você vai, que soa muito fora, estranho, que for uma afronta, chega para a pessoa e pergunta, repete para mim o que você disse. É exatamente. E isso é muito interessante. Então o nosso inimigo, ele é muito astuto. Então essa experiência foi muito forte comigo no Uruguai, e eu tive ela 2 vezes no Brasil. Então, se falar alguma coisa e falar assim, mas eu não disse isso, então olha para ele bem nos olhos e fala, então me diz o que você disse. Você vai entender que o inimigo age nessas coisas. É exatamente isso que estamos fazendo aqui nessa manhã, conhecendo nós mesmos, entendendo quem somos, que ser humano é esse, que pessoa é essa, que criação é essa, criada ali, a imagem e semelhança de Deus, no 6º dia da criação. Quem é este ser, o que é esta alma que precisa, conforme Paulo disse, ser irrepreensível, o que é esse espírito que habita em você, e o que o inimigo, como o inimigo trabalha, como o inimigo faz. Olha só, imagina, o inimigo faz com que você às vezes interprete, ou você ouça aquilo que a pessoa às vezes não quis dizer, e isso é real. Às vezes você vê isso muito nas mensagens, WhatsApp, quando você manda um texto, a pessoa acha que você está sendo ríspido, muito firme, muito rígido, e às vezes você escreveu aquilo sorrindo, e por isso que é difícil, e eu acredito que o inimigo está trabalhando nesse sentido, fazendo com que as pessoas entendam errado aquilo que foi escrito, aquilo que foi falado. Para quê? Para colocar umas pessoas contra as outras. E por que que isso é ruim? Porque nós vamos começar a ter pessoas como os nossos inimigos, e pessoas próximo não é o nosso inimigo é o acusador de nossas almas, aquele que brama, aquele que ronda, aquele que fica em torno ali, dia e noite, rugindo como leão. Ele não é um leão, ele é um fanfarrão, ele é um enganador, ele ruge como leão, tentando buscar aquele a quem ele pode tragar. E como que ele vai encontrar um que ele pode pegar e levar para si? É quando você dá abertura, dá legalidade, naquilo que você olha, naquilo que você vê, naquilo que você ouve, a maneira como você se porta até diante das pessoas, dá legalidade para que o inimigo use você para prejudicar o próximo. E nós não fomos criados para isso, fomos criados para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu convido você para se colocar de pé. 4 dracmas perdidas. Tem a parábola da dracma perdida, né? Cadê? Você vai entregar. Vem aqui na frente, aqui. Quem que é? Quem não pegou? Vem cá na frente. Tem que vir na frente. Ganhar prêmio e ter que levar onde está? Nunca. Ora. Então tá aí, ó. Obrigado, Ricardo. Um presentinho. Floreou a nossa escola bíblica, né? Obrigado. Tá aí. Aí, ó. Elas que trouxeram. Obrigado, Ricardo. Trouxeram aí a essência, né, daquilo que foi falado no último domingo. E nós vamos terminar com uma oração, né, em seguida o grupo canta, e a cozinha já deve estar ali com o almoço quase pronto, né? Eles pedem que seja até meio-dia para que fique pronto, mas enquanto isso a gente está aqui orando e buscando. Se você tem um pedido, algo que tem que apresentar ao Senhor, apresente nesta hora que oramos. Você pela internet também. Aceite que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas, e Ele pode todas as coisas, e portanto não existe distância, não importa onde você esteja, Deus está olhando para cada ser, que é essa criação máxima que Ele criou,
para que nós possamos representá-lo aqui nessa terra.